Eu quero. Então, né, vamos dar continuidade ao que nós iniciamos sobre o planejamento, sobre a organização do trabalho docente. Eu terminei o primeiro bloco falando sobre o planejamento maior que nós temos, que no caso é o planejamento educacional. Nós temos planejamento educacional, planejamento de ensino. O planejamento educacional, ele acontece, né, em três andamentos. Nós temos o planejamento do MEC, que é o órgão maior. Nós temos o planejamento, que é direcionado para o Conselho Nacional de Educação, e nós temos o planejamento que ele vem ele vai para as esferas estaduais, municipais e distritais. Dentro dessa organização do planejamento, que eu estou falando aqui sobre os níveis de planejamento, nós vamos pensar primeiramente desse planejamento educacional, que é aquilo que eu falei, que é o MEC, que é o Conselho Nacional de Educação, e aonde é encaminhado para os municípios e distrito, para o município, estado e distrito, ou o inverso, estados, pega na ordem, né? Estado, município e o Distrito Federal. Dentro desse planejamento, nós temos o planejamento curricular. O planejamento curricular, ele vai direto para a instituição, só que ele vai direto para a instituição, mas antes ele foi pensado, ele foi organizado pelo MEC. Então, hoje nós temos como currículo, né, como um complemento desse currículo para trabalhar nas escolas, que foi pensado a própria BNCC. Então, a BNCC ela não é esse currículo, mas ela dá o encaminhamento para o desenvolvimento desse currículo. Dando continuidade a isso, nós temos o planejamento de ensino. O planejamento de ensino é aquilo que nós vamos fazer em sala de aula. Então, para chegar em nós, existe outras partes que são pensadas, planejadas para chegar a nós. Chegando a nós, nós vamos desenvolver em sala de aula o planejamento da nossa ação pedagógica, só que isso já foi pensado, foi estruturado, foi organizado. Lembrando também que o planejamento, além dele ser essa ação didática do professor, né, para o professor se organizar, ele também precisa saber quais são esses níveis de planejamento. E aí, mediante a isso, nós vamos ter o quê? O plano de ensino. Dentro do plano de ensino, nós vamos ter a disciplina, a unidade e a aula. Então, nós, pedagogos, que eu falei no outro bloco, ministramos as 6 disciplinas: português, matemática, ciências, história, geografia e artes. Dentro dessas disciplinas, nós organizamos a disciplina por unidade, que no caso, dentro das escolas, nós trabalhamos. Quando eu falo escola, é do 1º ao 5º ano. Então, nós trabalhamos essas disciplinas e organizamos por bimestres: 1º, 2º, 3º e 4º bimestre. Na educação infantil, há-se uma organização por trimestre, né? Que lá pode trabalhar o ano todo por projetos. E depois nós vamos ter, depois do planejamento, né, a unidade do planejamento, nós vamos ter o plano de aula. Então, para que eu possa executar o meu plano, eu preciso das disciplinas, eu preciso das unidades que são divididas por bimestre, e também eu vou, a partir disso, ministrar a minha aula. Por isso que nós, professores, temos o grande papel de sistematizarmos o nosso conhecimento. Então, elaborar um planejamento é onde eu vou colocar o meu conhecimento em prática, na sistematização, na organização, e depois executar em sala de aula. Então, ou seja, a última parte é a execução. E para quem realmente gosta de fazer, gosta dessa ação docente, é a melhor parte, né? Essa questão de estar em sala de aula, essa organização, para mim, é a melhor parte. Dando continuidade, nós vamos perceber também que esse planejamento, né, segundo alguns autores, eles vão dizer sim, que educação é progresso. E, na verdade, ela vai ser o progresso. Só que para que ela seja esse progresso, precisa acontecer a função essencial do professor ao planejar, ao pensar, ao sistematizar o conhecimento.
Os planejamentos, então, ou seja, o que que é, professora, um planejamento educacional? E aí o próprio texto vai dizer para nós, né? É um ato de intervenção técnica e política que se efetiva em 3 níveis distintos e ao mesmo tempo interrelacionados. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eles estão separados, eles vão estar juntos. Dentro dessa organização, nós vamos ter os níveis de planejamento e as suas modalidades, como traz o próprio texto, e Celso Vasconcelos, nós chamamos de Vasconcelos, ele vai trazer essa organização para nós como planejamento educacional, que é o primeiro, que está dentro dos planos nacionais, estaduais e municipais de educação. Ele traz o planejamento curricular, que é onde são desenvolvidos no âmbito da escola, ou seja, a escola executa, a escola pensa e executa o planejamento curricular, e aí dentro dessa organização da escola nós chamamos de plano de curso. E o plano de ensino está direcionado para o professor. Nós temos o plano da disciplina, o plano da unidade e o plano de aula. E aí, ou seja, o plano da disciplina, o plano da unidade e o plano de aula é o quê? Primeiro, plano da disciplina são ações a serem desenvolvidas durante o ano letivo, aquilo que eu falei, que é dividido por bimestre. Nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Então, agora, já final agora de abril, nós já estamos já no segundo bimestre. Então, onde trabalhamos, né? Abril, maio, junho, segundo bimestre. Quando retornamos, agosto, setembro, outubro, início de outubro ali, a gente finaliza o terceiro bimestre, já começamos no quarto bimestre. E aí vamos, né? Outubro, final, metade de outubro, novembro e dezembro estamos encerrando o quarto bimestre. Então, nós, professores, trabalhamos dentro de 4 bimestres, né? E aí, o plano de unidade, ele orienta a ação em relação a cada uma das partes do ensino, da disciplina ou das aulas. Então, para eu poder ministrar essa aula aqui hoje, a minha disciplina é a organização do trabalho pedagógico, didática, e aí nós, enquanto pedagogos e pedagogas, precisamos saber fazer o nosso plano de aula. Precisamos dominar esses conhecimentos para que estejamos em sala de aula e executar esse planejamento. E o plano de aula, ele tem as suas especificações diárias, que eu posso acrescentar, que eu posso tirar, dentro daquilo que vai acontecendo no interior da escola. Lembrando que o grande material do professor é esse planejamento por meio da sua organização. A gente não pode jamais deixar de entrar em uma sala de aula sem o próprio planejamento. Mas para que nós desenvolvemos o nosso planejamento, nós vamos lá no currículo, né? O currículo, ele faz parte do nosso planejamento. E aí nós temos que pensar o que é currículo, né? Nós temos vários teóricos que trabalham sobre currículo, que é uma disciplina que vocês vão estudar no decorrer do curso também. O currículo, ele é fundamental, porque é onde, né, nós vamos ter tudo aquilo que fazemos no decorrer do curso, né? O Libani, ele traz no livro Gestão Escolar, Teoria e Prática, e ele fala, né, que o currículo deriva-se do latim, né, curriculum, né, que é o caminho a ser percorrido. Então, vocês no curso de pedagogia, vocês têm 8 semestres para percorrer durante o curso. Professor, o que seria o currículo? O currículo, no caso, aí pegando exemplo da pedagogia, seria todas as disciplinas que vocês vão estudar no decorrer do curso. E aí, lá na escola, nós temos o currículo da escola. Trabalhando no 5º ano, eu tenho o currículo do 5º ano. E esse currículo do 5º ano, ele vai estar lá dentro da proposta pedagógica. Se eu estou trabalhando no 4º ano, eu tenho lá o currículo do 4º ano, do 3º ano, do 2º ano, do 1º ano, que no caso seria a alfabetização, né? E aí, na educação infantil também tem o currículo que a BNCC trouxe agora como eixos de aprendizagem, que aí tem aquilo que é a aprendizagem dos bebês, do agrupamento de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos e de 5 anos. Ou seja, tudo é pensado mediante as necessidades da criança, mediante aquilo que ela precisa aprender, de acordo também com a sua idade, que a gente tem que sempre olhar essa faixa etária, né? O que é necessário para essa faixa etária. Então, o currículo, ele é fundamental no nosso processo de planejamento. Então, eu faço o meu planejamento mediante a um currículo
que já foi pensado, que já foi estudado, que foi elaborado lá no MEC e que vai ser encaminhado para as instituições. Professora, eu sou obrigada a trabalhar tudo no currículo ou eu posso tirar algumas questões que eu vejo que não é necessário? Na verdade, a orientação dos teóricos eu não retiro nada do currículo, eu só acrescento, né? Como eu falei no exemplo anterior, nós acrescentamos no currículo sobre dengue, sobre H1N1 e agora vamos acrescentar também no currículo sobre o Covid-19. Então, tudo aquilo que vai acontecer nas ações da sociedade, nós trazemos para trabalhar dentro do currículo. Nem é a verdade nós trazemos, né? Já vem com essa organização que precisa ser trabalhada lá dentro da escola para que haja uma conscientização, para que haja uma mudança, para que haja atitudes mediante a organização daquilo que seria melhor para a sociedade. Por isso que nós estamos estudando. Nós vamos ter, então, esse plano curricular, e ele é fundamental, né? Ele é de fundamental importância para a escola e para o aluno. O planejamento curricular, ele é a tomada, ele é o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação da escola. E esse planejamento curricular, ele consta dentro da proposta da escola. Por isso que fala que a tomada de decisões sobre a dinâmica da escola. É necessário o tempo todo que nós fazemos essa tomada de decisões no interior da escola para acontecer o currículo, né? Tem uma parte muito importante no texto aí, quando vem trazendo todo esse significado do currículo, vai falar que o currículo ele já foi visto como ambíguo, ele é visto como trivial, que ele tem as suas ações, né? E Aranha, ela traz uma citação que fala o seguinte, nesse sentido, né? Qualquer indivíduo razoavelmente equilibrado é um planejador. Não há uma ciência do planejamento, nem mesmo métodos de planejamento gerais e abstratos que possam ser aplicados a tantas variedades de situações sociais e educacionais, principalmente se considerarmos a natureza política, histórica, cultural e econômica. Então, assim, dentro dessa organização do planejamento, nós, enquanto professores, temos que pensar nas questões políticas que vão estar inseridas nesse planejamento, nas questões históricas que envolvem também esse planejamento, nas questões culturais, o que é forte da cultura, o que é importante dessa cultura que eu posso trazer no meu planejamento para que o aluno possa compreender o conteúdo, e as questões econômicas também entram no desenvolvimento desse planejamento. Sobrinho diz aqui no texto que planejamento é um processo da busca de equilíbrio entre meios e fins. Então, o planejamento, ele não pode ser simplesmente eu fazer ele, eu fiz, sistematizei, ele fica lá, não. Eu tenho que pensar nesse planejamento, tendo ele como um equilíbrio. E ele fala da busca entre meios e fins, entre recursos e objetivos, na busca da melhoria do funcionamento do sistema educacional. Então, ou seja, meu planejamento, ele tem que ser esse equilíbrio, aonde eu vou buscar o funcionamento dele para que haja todo o aprendizado, né? E aí ele continua dizendo o seguinte, como o processo, o planejamento não corre em um momento do ano, mas a cada dia. Então, a cada dia está acontecendo o planejamento. Eu posso planejar, professora, como é que eu devo fazer um planejamento? Vai depender da organização da escola. Esse planejamento ele pode ser semanal ou quinzenal. Então, depende da organização da escola. O interessante é que ele não seja um planejamento muito extenso, porque muitas coisas podem mudar no decorrer desse planejamento. Então, o ideal é que a gente faça ele semanal ou quinzenal, né? É bem mais pedagógico, até para você poder retomar. E aí ele fala, a realidade educacional é dinâmica, por isso que o planejamento também vai ser flexível. Se eu cheguei na escola para ministrar aula e não tem aula, hoje eu não ministrei aula, mas eu vou retomar tudo aquilo que foi daquela aula. Ou seja, eu não ministrei aula não foi porque eu não quis, porque não tinha aluno. Eu ministrei aula por conta de falta de energia. Então, nós precisamos nos organizarmos para que esse planejamento aconteça e para que ele flua. Só que tem algumas ações no interior da escola que podem também interferir nesse processo do planejamento e da execução desse planejamento. Então, por isso que o Sobrinho fala que a realidade educacional é dinâmica. Os problemas, as reivindicações não têm hora e nem lugar para se manifestarem. Assim,
decide-se a cada dia e a cada hora. Então, o planejamento, ele é necessário me saber o que eu tenho, o que eu quero e onde eu vou chegar. Tanto que quando eu vou traçar os meus objetivos, eu vou pensar eles a curto, médio e a longo prazo, né? Então, se a gente for pensar a questão de bimestre, eu penso ele a longo prazo. Se eu for pensar no meu planejamento diário, eu penso ele a curto prazo, naquilo que o aluno precisa aprender para hoje, ou para amanhã, para depois da manhã. Então, aí entra essa importância dos objetivos do nosso planejamento. Dando continuidade aqui também, ele vai falar que o planejamento é um processo de tomada de decisão sobre a ação. Processo que um planejamento coletivo envolve busca de informações, elaboração de proposta, encontro de discussões, reuniões de decisão, avaliação permanentemente. Então, ou seja, o tempo todo a gente tem que estar planejando, tem que estar avaliando. Hoje mesmo nós tivemos, né, uma reunião online lá da instituição onde eu trabalho com todos os professores, hoje final de mês. Os alunos não tiveram atendimento e nós fizemos uma reunião com os professores para poder fazer essa avaliação de como está sendo para eles elaborar, quer dizer, para elas, né, elaborar esse planejamento nesse momento que nós não estamos dentro da instituição, que nós não estamos em contato direto com o aluno, o que elas estão pensando sobre isso, como é que estão para elas essa organização desse planejamento. Então, o tempo todo nós precisamos buscar informações para melhorar o planejamento, elaborar as propostas, fazer esses encontros para discutir o que está sendo bom, o que não está sendo, o que pode ser melhorado, fazer reuniões para tomar algumas decisões daquilo que é importante e fazer avaliação permanente. Então, a avaliação hoje ela é vista como diária, como diagnóstica, né, como contínua, porque nós estamos num processo de construção, né? Hoje em dia a avaliação ela não é o fim do processo, pelo contrário, a avaliação ela é o meio do processo e ela vai acontecendo no dia a dia. É interessante, né, que Vasconcelos também ele fala aqui, ó, planejamento é o processo de reflexão, de tomada de decisões, enquanto o processo ele é permanente. Então, o tempo todo que eu estou fazendo meu planejamento, eu também estou refletindo sobre esse planejamento e eu estou tomando decisões. Né? E ele vai ser permanente. Ele é flexível, sim, mas ele é permanente. Por que o planejamento ele é formal? Ele entra lá no currículo, né? Nós temos o currículo formal, o real e o oculto. O currículo formal é o que está organizado e pensado nas diretrizes, né? No caso, hoje na LDB, né? Na BNCC e diretamente para Goiás, ele está direcionado em cima da DCGO, que são as diretrizes, né, para Goiás, as diretrizes curriculares para Goiás. Então, ele sendo uma tomada, né, de decisões, de reflexão, ele pode ser flexível, porém, ele também ele tem que ser organizado, sistematizado, porque eu preciso desse meu planejamento para realizar as minhas ações e também para lançar no diário. Em Aparecida de Goiânia nós temos o diário eletrônico, então nós lançamos um diário, né? Em outros lugares tem o diário ainda manual, né? Nessa época das tecnologias, a gente ainda faz diário manual, né? Infelizmente ainda não houve esse avanço, mas ainda vai chegar em muitos lugares o avanço da tecnologia. Então, o planejamento é aquilo que eu tenho como registro das minhas aulas e aquilo que eu vou colocar no meu diário por disciplinas, português, matemática, história, geografia, ciências e artes, que no caso é as nossas disciplinas básicas para nós pedagogos. Eu espero que vocês estejam, né, entendendo. É uma questão importante também aqui no texto, que o planejamento é uma tomada de decisão sistematizada. Interessante, ó, racionalmente organizada sobre educação. O educando, o ensino, o educador, as matérias, disciplinas, os conteúdos, os métodos e técnicas de ensino, a organização administrativa da escola e sobre a comunidade escolar. Então, ou seja, o tempo todo esse planejamento ele mexe com o todo, né? Ele não mexe somente com essa sistematização do professor, com a organização do professor, com a elaboração do professor. Ele mexe com o todo, com toda a organização no ambiente escolar.
Interessante também que eu quero ressaltar aqui, que ele fala que o planejamento da educação é composto por diferentes níveis, que eu já expliquei. Então, é bom vocês estarem se retomando isso aí, que sempre está caindo em concurso. E é importante essas questões nós entendermos, né? Nós temos que compreender que o meu planejamento, ele está em cima desse planejamento curricular, que ele é a organização dinâmica da escola. E ele também é um instrumento que sistematiza as nossas ações, né? Dentro do espaço físico, interessante, né? Dentro do espaço físico acontece também essa sistematização das aprendizagens. Então, ou seja, o que meus alunos estão aprendendo, o que de fato eu estou ensinando, né? E o planejamento também de ensino, ele vai envolver as organizações das ações dos educandos. Então, ou seja, algumas coisas eu preciso, às vezes, alterar no meu planejamento e dentro do currículo também. Tem alguns conteúdos que eles são, que um depende do outro. Mas alguns conteúdos eu sempre vejo, quando eu estou ministrando lá no 4º ano, tem um conteúdo para mim que eu acho ele muito importante, eu acho não, ele é importante, que é sobre a higiene e saúde. É um conteúdo que vinha sempre no 3º bimestre. E aí, na minha opinião, quando o aluno tem consciência do que é saúde, ele vai pensar muito bem quando ele vir do recreio com a mão suja e suada para ele poder escrever no caderno, né? Então, eu preciso fazer essas orientações. Então, é o conteúdo que eu trago para as primeiras semanas de aula, já orientando o meu aluno que quando ele vir do recreio, ele tem que ir ao banheiro, ele tem que lavar o rosto, ele tem que trazer uma toalha para secar o rosto, para secar as mãos, porque para quando ele for escrever no caderno, ele não molhar o caderno, esse caderno não rasgar. Então, isso também é questão de higiene, né? E aí, ou seja, é um conteúdo que eu posso antecipar. Agora, tem alguns conteúdos não, que eu tenho que vir na sequência para que o aluno compreenda todo o seu raciocínio, dar andamento nesse processo de ensino, tá? E o planejamento de aula, ele está bem referente ao trabalho da sala de aula, né? Eu estava falando dos níveis de currículo, né? Então, o formal, que é o que está nas diretrizes, eu tenho o currículo real. O que é o currículo real, professora? É no livro que eu falei do professor Libânio, que é Gestão Escolar, Teoria e Prática, ele traz lá que o currículo real é o que de fato acontece em sala de aula. Então, ou seja, o currículo real é aquilo que eu pensei e que eu estou executando. Só que eu estou executando esse currículo real mediante ao currículo formal. Então, ou seja, eu não estou inventando nada. Eu estou pegando documentos, diretrizes curriculares, fiz o meu planejamento e estou executando esse planejamento em sala de aula. Então, o real é o que de fato acontece na sala de aula. É aquilo que eu pensei, que eu planejei e agora eu estou executando em sala de aula. Eu vou encerrar e aí depois a gente dá continuidade.